possível atender na clínica bebês? Por mais estranho que isso possa parecer, existe sim a clínica com o bebê. Inclusive recebe esse nome mesmo, a clínica com o bebê. É esse o nome que recebe os profissionais, os psicoterapeutas que se dedicam a atender bebês. Olha só, existe especializações, cursos de formação, tá? Existe uma categoria que ensina, sim, como é que é o atendimento a bebês. Igual, você pode atender criança, você pode atender adultos, você pode atender idosos, você pode atender isso, pode atender aquilo, você pode atender bebês. Então, é possível também. Dentro da psicologia perinatal, pelo menos aqui no Instituto Mater Online, nós trabalhamos com essas questões também. A gente mostra o quanto que o bebê é um sujeito ativo, é um sujeito que percebe os elementos e que responde ao meio, tá? Então, a gente dá essa base aqui para os nossos alunos, porque, de fato, nós sabemos que dentro da área da psicologia perinatal pode acontecer do atendimento ser com o bebê, né? E muitas vezes, quando nós estamos atendendo os pais, nós sabemos ali que alguma coisa precisa ser feita também com o bebê, alguma intervenção precisa ser feita com o bebê também. Então, assim, existe conhecimento separado sobre a clínica com o bebê que vocês vão encontrar por aí? Existe. Mas dentro da psicologia perinatal, nós também ensinamos sobre isso, sobre as questões. Por quê? Vamos supor, se eu tenho ali uma mulher grávida e ela ali tá reclamando daquela gestação, do bebê, alguma coisa nesse sentido, então a minha missão ali é promover vinculação mãe-feto durante a gestação. Consigo alcançar esse objetivo? Qual que é o meu próximo passo? Promover essa vinculação mãe-feto, né, no sentido de conversar com esse feto, inclusive, né, para que ela possa passar a mão na barriga, conversar com o bebê, uma série de coisas que não dá tempo da gente falar agora aqui. Mas é isso que a gente acaba fazendo, tá? Então, a gente conversa com essa mulher para que ela possa conversar com esse bebê e ter ali a sua comunicação mãe-bebê. Então, se eu sou psicóloga perinatal e estou atendendo uma mulher e percebo que eu preciso atender esse bebê, eu preciso saber como atender esse bebê. Se eu sou uma psicóloga perinatal e atendo uma mulher no pós-parto e percebo que eu preciso fazer intervenções com esse bebê, então eu tenho que saber como fazer. Então, sim, dentro da psicologia perinatal, nós também precisamos conhecer do desenvolvimento do bebê, do psiquismo fetal, do psiquismo do bebê, tá? De comportamentos, aprendizagem, memória, uma série de coisas do bebê, tá? Porque ele também pode ser um elemento ali, tá? Como cliente nosso em psicologia perinatal. Claramente, até que ele tem aproximadamente 2 anos de idade. É psicologia do desenvolvimento, é a partir dos 2 anos de idade que a criança começa a falar, né? Então, assim, o que vai acontecer nesse período? O corpo do bebê, ele fala, né, sobre vários sintomas que são manifestados no corpo do bebê, marcas emocionais, né, que acabam sendo registrados. Na França, a maior autoridade, né, no mundo, no planeta, tá, da clínica com bebês é a Myriam Seger, tá? Myriam Seger, ela é uma francesa e ela, inclusive, é fundadora de uma instituição La Causa dos Bebês, tá? Da causa dos bebês. Então, ela se debruçou a estudar a linguagem dos bebês, a comunicação dos bebês, os sintomas que os bebês apresentam. Então, a gente tem, assim, a França como um país, né, que faz muita análise, né? Então, os franceses, eles frequentam muito, né, a análise, né, pessoal. Então, assim, é mais fácil a gente ter, por exemplo, uma profissional que fala com o bebê nas maternidades ali, nas UTIs neonatal, na França do que em qualquer outro país, tá? E a Myriam Seger, ela é uma das líderes, há décadas e décadas ela vem estudando então o comportamento do bebê e fazendo trabalhos lindos dentro de hospitais, tá? Principalmente ali onde ficam os recém-nascidos. E os trabalhos dela então são publicados em vários congressos científicos, livros, artigos e etc, tá? Então, ela é uma referência na área de estudos dos bebês. Então, todo e qualquer outro profissional que vai estudar, então, essa linguagem dos bebês, essa comunicação com os bebês, a clínica com o bebê, com certeza conhece Myriam Seger, precisa conhecer, pelo menos, tá? Então, ela lidera o movimento da causa dos bebês e ela interpreta o que fala o corpo e os sintomas do bebê.
tá? Então, tem um livro, inclusive, chamado Palavras para Nascer, tá? Da Miriam Seger. Esse livro é um clássico, é um livro que eu recomendo que vocês leiam, principalmente para quem vai realmente atender na clínica bebês, para quem trabalha em hospital, maternidade, pediatria infantil de bebês e tudo mais, tá? Então, é um livro que eu super recomendo, tá? Não é pseudociência, tá bom? Então, assim, eu super recomendo vocês lerem aqui esse livro Palavras para Nascer. E eu trouxe um caso dele hoje aqui para vocês, tá? Então, tem um caso aqui que é chamado de caso Leia. A Leia é assim, como que é? Ela começou a desenvolver tipo uma anorexia, bebê recém-nascida, mas ela não mamava, ela rejeitava peito, leite, de copinho, de todas as formas, ela não queria mamar, então ela apresentava esses sintomas, tá? De anorexia, digamos assim, no bebezinho que acabou de nascer, mas ele não queria mamar, não queria receber alimentação. E aí tinha que ser por sonda, né, para essa criança não morrer, inclusive, mas ainda assim ela não ganhava peso. Tá? Então, olha só a história. Então, assim, não é só isso que, olha, então vou lá falar com o bebê baseado nisso. Não, não é isso, não é ciência, né? Então, ciência é você investigar o que aconteceu na vida daquele bebê para que ele possa estar apresentando aquele comportamento, já que ninguém estava encontrando nenhum tipo de causa orgânica ali, né? Nas avaliações da assistência ali, dos profissionais da assistência. Então, o que ela descobre? A mãe dessa menina Leia, tá? O nome do caso é Leia, então a bebezinha é a Leia. Então, a mãe da Leia, ela estava grávida de gêmeos, tá bom? Então, era grávida de gêmeos. Só que um dos gêmeos era a Leia e uma outra menina que eu não me recordo o nome agora, mas eu acho Sophie, tá? Então, era a Leia e a irmãzinha dela, Sophie. Só que a Sophie, ela apresentava uma anomalia incompatível ali com a vida e a mãe tinha a escolha de fazer a interrupção, né, não da gravidez, mas da vida daquela bebê, tá? Então, era legalizado e a mãe podia escolher, né? Olha, não quero que essa bebê nasça viva. Só que faltava apenas 15 dias para o nascimento, tá? As duas iam nascer, as gêmeas iam nascer, faltava 15 dias para esse nascimento. A malformação era grave da Sophie, e os pais, então, optaram, então, pela interrupção da vida da Sophie. E aí, passou aí os 15 dias, mais ou menos, né, que a criança já iria nascer. A mãe, ela solicitou uma cesariana, ela não queria fazer parto normal, porque ela não queria ver o bebê morto, tá? Então, fizeram uma cesariana e não mostraram realmente o bebê morto, e ela ficou apenas com a Leia, tá? Mas ela deu um nome aí para o bebê morto, porque precisa de registro e tudo mais, né? E foi dado esse nome de Sophie. O que aconteceu, então? Ao ter essa informação, né, do que aconteceu, a Miriam Seger, então, ela chegou para a bebê Leia e começou a dizer para Leia, né, olha, eu entendo, né, que você não está querendo ganhar peso, não está se alimentando. Faltou um detalhe. A Leia, ela tinha os dedinhos dos pés grudados, ela nasceu com uma anomalia também. Só que uma cirurgia ali para separar era super fácil de acontecer, tá? Mas ela nasceu com uma anomalia e tinha que fazer essa cirurgia. Então ela chega para a Leia e diz assim: Leia, a sua irmã Sophie, na qual você dividiu, né, durante vários meses de vida aí, que você, né, tinha ela ali ao seu lado, não está aqui. Ela morreu. A anomalia que ela tinha era muito grave, não permitia que ela realmente tivesse compatibilidade aqui com a vida. Você também tem uma anomalia, só que a sua anomalia é muito fácil de ser resolvida. Uma pequena cirurgia pode ser feita e isso não vai trazer nenhum prejuízo aí para você. Então, agora você precisa tomar a decisão para vida, tá? Então, a sua irmã morreu porque a gravidade dela era outra, a sua não, tá? Você pode se decidir pela vida. Então, quando ela se dirige para o bebê e conta a história para o bebê, tá? Recém-nascido ali, do que está acontecendo, dos sintomas que ele está apresentando, este bebê, no dia seguinte, começou a mamar. E teve alta muito antes do tempo que
do que teria. Ele não estava ganhando peso e tinha um tempo ainda para ganhar alta. Ganhou peso bem rapidamente e teve alta antes do período previsto por conta dessa interpretação. Não só a interpretação, mas existe todo o mecanismo de você pegar o bebê, colocar no colo da mãe para sentir o colo da mãe, para sentir o batimento cardíaco da mãe. Então, outras coisas envolvidas aí, além da fala também, para que nessa soma possa ser comunicado ao bebê elementos aí que poderiam estar, então, neste caso, né, como teve a eliminação dos sintomas, né, foi bem certeiro, ok? Parece ser algo meio bizarro e tal, mas muita ciência está sendo produzida, descoberta nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 25 anos, mais ou menos, tem se estudado bastante o bebê. No Brasil, a cada 2 anos, nós temos um congresso científico sobre o bebê, onde as questões da clínica do bebê, do desenvolvimento do bebê em relação à personalidade, uma série de coisas, apresentação de muitos trabalhos, de muitas publicações, muitos doutores, muitos pós-doutores, muitos PhDs, muitas pessoas de fora do Brasil vêm para esse congresso, tá? Então, assim, eu sei que é algo, né? Porque eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, que viagem, a pessoa fumou maconha para escrever. Até que eu fui estudando e começando a compreender também a cientificidade que existe por detrás, tá? E quando eu mesma comecei a aplicar também com os bebês que eu atendia e via resultado, isso se fortalecia ainda mais. Rafa, mas como é que o bebê entende? A técnica é falar com o bebê, não com voz infantilizada, mas se dirigindo a ele como uma voz madura, do jeito que eu estava falando agora aqui para vocês. Após o bebê, então, obter as informações, até após você, enquanto psicoterapeuta, obter as informações da pré-concepção, gestação, parto e pós-parto, é que você vai começar, então, a levantar as hipóteses e você vai testar essa hipótese na fala dirigida ao bebê. Houve remissão dos sintomas, provavelmente a hipótese é verdadeira e você acertou na sua interpretação, ali na sua intervenção com o bebê. Se o bebê ainda continuar a apresentar os sintomas, continue a investigar, que provavelmente a sua hipótese não seria a correta ali, tá? E lembrando, tá, gente, é quando é eliminado as possibilidades de algo orgânico, porque vão ter sintomas que são orgânicos, tá? Então, quando a gente tá ali dentro da maternidade e os médicos falam, a gente não está conseguindo encontrar nada aqui que justifique esses sintomas, então, ali a gente precisa de um psicólogo, né, com conhecimento em psicologia perinatal, em atendimento aos bebês, para poder, então, fazer uma intervenção, porque se não é algo orgânico, pode ser algo realmente do psicológico aí, tá? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making